Nós já vimos que a ação penal de iniciativa privada, ela pode se dividir em três espécies. A regra, a ação penal de iniciativa privada propriamente dita, a ação penal de iniciativa privada personalíssima, que é uma exceção, que não admite, nos casos em que não se admite a sucessão por morte, e temos a terceira espécie, que é a ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, nos casos de inércia do Ministério Público. O que a gente precisa falar agora é que a ação penal de iniciativa privada, ela possui princípios norteadores diferentes daqueles incidentes numa ação penal pública, porque aqui a gente tem três princípios: o princípio da oportunidade, o princípio da disponibilidade e o princípio da indivisibilidade. Significa dizer, em primeiro momento, que a ação penal de iniciativa privada, ela só será proposta pela vítima se a vítima quiser. A vítima não é obrigada a propor ação penal. Então, aqui a gente tem o princípio da oportunidade. Pela dispensabilidade, nós entendemos que a ação penal de iniciativa privada, já proposta, ela pode ser disposta, ela pode ser deixada de lado pela vítima, seja através do perdão, seja através da perempção. Vamos aprender esses institutos ainda. E, por fim, nós temos o princípio da indivisibilidade. E aqui vocês precisam prestar atenção, porque é um princípio extremamente importante. Pelo princípio da indivisibilidade, nós precisamos entender que a ação penal de iniciativa privada, ela é indivisível. Ou seja, quando a parte decide por propor uma ação penal de iniciativa privada, ela precisa propor contra todos os envolvidos do crime. A indivisibilidade aqui é subjetiva. Significa dizer que todos aqueles que participaram do crime, eles devem estar constando no rol de querelados. Não existe uma indivisibilidade objetiva com relação ao crime. Significa dizer que, se a vítima quiser, pode propor uma ação penal apenas com relação a parte dos fatos, não indicando todos os fatos, mas precisa indicar, sim, todas as pessoas, sob pena de caracterização de um perdão tácito. E esse perdão tácito, concedido a um, atinge os demais. E isso faz com que aquele processo seja arquivado. Entenderam isso? Então, nós temos três princípios na ação penal privada: oportunidade, dispensabilidade ou disponibilidade e indivisibilidade. Além disso, quando a gente fala de ação penal de iniciativa privada, nós precisamos entender o papel do Ministério Público diante de uma situação de apresentação de uma queixa substitutiva. Ou seja, eu tenho uma ação penal de iniciativa privada, subsidiária da pública, a vítima, seus representantes ou sucessores apresentaram uma queixa-crime substitutiva diante da inércia do Ministério Público. E agora, o que cabe ao Ministério Público fazer? O Ministério Público pode fazer três coisas. Uma, pode considerar a queixa-crime apta e seguir o processo, considerando aquela ali como a petição inicial. 2, pode considerar que é necessário um aditamento, uma emenda daquela queixa-crime, promover o aditamento para então seguir o processo. Ou 3, pode considerar que aquela queixa-crime substitutiva, ela é insuficiente, ela deve ser substituída por uma denúncia. E nesse caso, oferecer uma denúncia em lugar da queixa-crime. Uma dessas três posturas devem ser adotadas pelo Ministério Público, porque quando falamos de uma ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, é a propositura que é feita de forma privada e não o processamento. Significa dizer que, apesar da ação penal ter sido iniciada através de uma queixa substitutiva, ela não deixa de ser pública, ela não passa a incorporar os princípios da ação penal de iniciativa privada, ela continua assim sendo pública e ela deve ser seguida e titularizada pelo Ministério Público. Uma outra coisa importante a ser dita é que existem 4 causas de extinção de punibilidade que são associadas à ação penal de iniciativa privada e elas
precisam ser conhecidas porque está aqui na incidência de uma delas a maior parte de arquivamento de um processo de iniciativa privada. A primeira causa é a chamada decadência. Quando a gente fala em decadência, significa dizer que deverá ser reconhecida a extinção da punibilidade quando a vítima, seus representantes ou sucessores não proporem a ação penal de iniciativa privada no prazo decadencial de 6 meses contados do conhecimento da autoria do fato. Então, nesse caso, a gente fala que decaiu o direito de queixa. A segunda causa de extinção de punibilidade é a chamada renúncia. É quando a vítima, seus representantes ou sucessores renunciam, abrem mão do seu direito de queixa antes do prazo de 6 meses. Essa renúncia pode acontecer de forma expressa, dizendo não tenho interesse em te processar, estou abrindo mão do meu direito de queixa, ou pode ser realizada também de forma tácita. Como assim de forma tácita? A partir de atos que sejam incompatíveis com o interesse processante, ou seja, a pessoa lá foi vítima de uma calúnia, de uma injúria, né? Foi ofendida, se disse ofendida na sua honra, objetiva ou subjetiva, mas depois estava postando fotos em redes sociais, viajando com o suposto autor do fato, né, mantendo amizade ou relacionamento com aquele autor do fato. Significa dizer que houve uma renúncia tácita do direito de queixa, tendo em vista a prática de atos incompatíveis com esse interesse processante. Essa renúncia, ela pode ser utilizada, essa renúncia tácita, ela pode ser apresentada como um meio de argumentação de defesa. Então, bora supor que existiu a prática de atos incompatíveis com o interesse processante, mesmo assim, a vítima apresentou a queixa-crime e, nesse caso, o suposto autor do fato demonstrará, né, provará nos autos a existência de uma renúncia tácita a partir, né, de elementos que indicam essa incompatibilidade da atitude da vítima com o interesse de processar. A terceira causa de extinção de punibilidade é o chamado perdão. O perdão acontece no curso da ação penal de iniciativa privada, então após o oferecimento da queixa-crime. Quando a gente fala em perdão, a gente fala do ato bilateral de perdoar, né, e de aceitar ser perdoado. Nesse caso, a gente também tem a extinção de punibilidade nas ações penais de iniciativa privada, né, em decorrência da disponibilidade, da dispensabilidade lá do interesse processante. Então, no curso do processo, a vítima falou, olha, eu quero perdoar o autor do fato falou, né, eu aceito ser perdoado, então aquilo ali entrou num consenso de modo que não há interesse do direito penal em manter aquele processamento. O perdão, ele deve ser necessariamente sucedido, portanto, de uma aceitação. Essa aceitação, ela pode ser expressa, ou seja, a vítima dá o perdão, né? O autor do fato expressa a sua aceitação nos autos, ou pode ser tácita. A aceitação tácita do perdão significa dizer que o autor do fato, ele foi intimado para se manifestar a respeito do perdão concedido pela vítima e ele nada falou no prazo de 3 dias. Nesse caso, considera-se que houve uma aceitação tácita do perdão. Uma outra coisa importante é que a aceitação do perdão também pode ser feita por advogado, desde que tenha poderes especiais na procuração. A última causa de extinção de punibilidade é a chamada perempção. Quando a gente fala em perempção, a gente já fala em desídia, em desinteresse com o processo. Então, eu tenho um processo em curso e no curso do processo eu verifico que a vítima não tem mais interesse no processamento. Por quê? Porque foi marcada uma audiência, foi designada uma audiência, ela não compareceu, não justificou a sua ausência, ela não pediu, por exemplo, uma condenação em sede de alegações finais. Quando iniciou-se a ação penal e a vítima largou a ação penal de lado mais de 30 dias consecutivos sem movimentá-la, ou então quando a vítima faleceu, deixou sucessores e os sucessores não vieram aos autos
para se habilitar no prazo de 60 dias, ou seja, a perempção acontece em situações de desídias, que estão previstas no artigo 60 do Código de Processo Penal. Em qualquer um desses casos, comprovando a existência de uma das hipóteses legais de perempção, nós teríamos então a extinção de punibilidade.